Se você está procurando um clube de assinatura de livro infantil para o seu filho ou para alguma criança, não feche nenhuma assinatura antes de assistir todo esse vídeo. Com certeza até o final desse vídeo você vai saber qual é o melhor clube para sua família. Eu sou a Bel e esse é o Conta Outra, um canal sobre literatura infantil. Se você está procurando um clube de leitura para o seu filho, imagino que o assunto, literatura infantil, seja do seu interesse. E talvez você esteja começando a se aventurar nesse caminho. Então eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui, porque aqui eu te ajudo a formar pequenos leitores. No início do ano passado, quando eu estava começando mais ativamente aqui no YouTube, eu procurei um clube de assinatura de livro infantil para ter acesso a mais livros, para conhecer mais coisas, Eu queria uma ajudinha para ir montando o meu acervo e definindo como que ia ser meu trabalho por aqui. E quando eu fui fazer a minha pesquisa para escolher que clube eu iria assinar, eu me surpreendi muito, porque até então eu sabia muito de um clube que existia e sabia um pouquinho de mais um outro, que eu já tinha ouvido falar, mas na época eu descobri que existiam 14 clubes de assinatura de livro. E aí eu fiz aquele vídeo que aparece na primeira página de busca sobre o assunto no Google, compartilhando os meus achados para facilitar a vida de quem também estivesse procurando um serviço desses. Mas de lá pra cá se passou mais de um ano e muitos outros clubes surgiram. E muitos daqueles que apareceram no vídeo não existem mais. Por isso eu achei importante atualizar esse conteúdo para vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os 26 clubes que estão ativos hoje, agora em junho de 2021. Para encontrar esses 26 clubes, eu fiz ali uma longa pesquisa de alguns dias, procurando até as últimas páginas nas minhas pesquisas no Google e no Instagram, e depois dei uma boa analisada no site, no meio de venda de cada clube, também nas redes sociais, daqueles que estão ativos nas redes sociais, e por fim eu entrei em contato com eles, porque eu queria que esse vídeo fosse um pouco diferente. Eu senti muita falta durante a minha pesquisa de conseguir ver o material, ver o que realmente vai para casa das pessoas, porque alguns clubes até descrevem muito bem ali qual é a intenção, mas falta foto do livro ou falta foto da atividade que vai junto, sabe? Eu sinto falta disso e não confiaria em fazer uma assinatura sem poder ver o material. Por isso, eu abri o meu espaço aqui do canal para o pessoal me mandar, quem quisesse. Então eu recebi aqui eu tenho 14 clubes que eu vou mostrar para vocês o material. Alguns que são parceiros meus, E lá no final do vídeo eu vou contar para vocês quais são os clubes que eu acho, assim, os mais legais e que eu tenho parceria e vou ter cupom de desconto para vocês, mas tem que assistir até lá no final. É importante que vocês saibam que o trabalho dos clubes é fazer uma curadoria, é fazer uma seleção de livros e preparar um material dentro ali da proposta de cada um deles. Existem vários tipos de clubes, não são todos iguais, eles são inclusive muito diferentes, e eu separei eles em 3 categorias dessa vez. Uma categoria que são os clubes temáticos, e nesse estão os religiosos e outras temáticas. Outros eu chamei como clubes de atividade, que são os clubes que têm como foco trazer uma atividade. Em alguns deles o livro está muito ligado a essa atividade, em outros não, em outros o livro é um plus, é um extra. E tem então os outros que são os que mais me interessam, mas talvez não seja o seu caso, que são os clubes focados nos livros, que tem por objetivo formar uma biblioteca para o seu filho. Para facilitar mais ainda a sua vida, todos os links para os sites dos clubes vão ficar aqui embaixo na descrição do vídeo, e enquanto eu estiver falando vai aparecer também o logo e os valores aqui na tela, tá? Então eu vou começar mostrando para vocês os clubes temáticos, e são vários. Tem o Kit Evangelho, Clube Ictus, Clubinho Cristão, Arca Kids, A Palavrinha, Cordeirinhos, Clubinho Literário, Legenda Áurea, Clube da Gurizadinha, Minha Pequena Feminista e Clubinho Preto. O Kit Evangelho é um clube espírita e ele tem como promessa, como proposta, trazer todo o material trilingue. Tem português, espanhol e inglês. Eles foram super queridos e atenciosos, me mandaram todo o kit para eu conhecer o material e eu vou mostrar para vocês. Tem aqui o livro, principal. Além do livro veio bastante material que tem bem esse foco, que é ensinar a doutrina espírita para as crianças.
Tem aqui uma cartela de adesivos, que tem aqui os princípios espíritas, que isso acho que a cada mês eles vão recebendo alguns adesivos para ir aprendendo e montando, né? Tem um calendário, mais um cartaz para ajudar a fixar, né, os ensinamentos dos princípios que são trazidos na história. Algumas ideias de atividades, uma atividade com sombra, atividade com dobradura e ainda algumas folhas de atividade para também ir sistematizando, né, tudo o que vem na história. E ainda um jogo da memória. Bom, é um clube bem temático que tem como objetivo ensinar a religião espírita para as crianças. E agora o Clube Ictus. O Clube Ictus tem como slogan que ele é um clube para quem lê de tudo com os óculos cristãos. E eles têm categorias desde as crianças bem pequenininhas, isso é novidade, eu não conhecia ainda esses livros dos bem pequenininhos, até os adultos. Eles fazem várias coisas, eles têm um podcast, inclusive eu participei com eles no podcast, porque como ano passado eu já tinha citado eles no vídeo, eles entraram em contato comigo, me mandaram vários livros para eu conhecer o material e foram super, super, super queridos. E agora eu vou mostrar o material para vocês. No primeiro mês eles mandam uma cartinha de boas-vindas, e eles mandam também umas dobraduras bem fofas que eles fazem à mão. Eles tentam manter esse contato bem pessoal com os assinantes, sabe? E aqui tem alguns livros que eles me enviaram. Esse aqui, Iris e Isaac, que era para os bem pequenininhos. E essa adaptação do Sítio do Pica-Pau Amarelo aqui e da Turma da Mônica. Bom, em relação ao material que eles enviaram, aos livros, eu sinto bastante falta de ter alguma coisa sobre o livro. Acho que é super importante, nesse papel de curadoria, trazer uma explicação, uma justificativa ou, sei lá, alguma dica de o que fazer após a leitura, sabe? Que tipo de assunto pode surgir e, principalmente, por terem essa pegada, né, de quem lê de tudo com os olhos cristãos, eu senti um pouco de falta de ter mais claro, assim, o que é esse olhar cristão que tá aí nessa história. Onde que eu posso enxergar isso? Acho que isso é bastante útil para quem vai conduzir a leitura com as crianças. Porque senão, assim, só chegar um livro me dá a impressão de que eu, sei lá, fiz uma compra meio aleatória. Eu sinto falta desse toque a mais, sabe? Desse comentário, dessa justificativa de por que este livro está sendo enviado para o seu filho e não qualquer outro. O Clubinho Cristão, ele promete ajudar os pais na tarefa de fazer com que os filhos cresçam também em fé. Então eles enviam livros e também atividades. Eles me mandaram este livro aqui, A Chegada do Novo Rei, que é um livro que conta a história do nascimento de Jesus. Eu achei bem bonito esse livro, a ilustração dele eu achei pouco óbvia pro que a gente geralmente encontra nas livrarias cristãs, né? Porque eu sempre tenho a impressão de que é tudo muito igual. Eu achei esse livro aqui bem bonito, que é uma história que faz parte do nosso repertório cultural e não só religioso, né? Aí eles mandaram também este livro, que é um livro brinquedo, né? Na mesma temática, Meu Amigo Jesus, que é desses livros que a gente molha com a caneta e aparece a imagem. Isso é bem útil, eu sei que as minhas amigas que têm filhos pequenos já me disseram que é bem útil em viagens no carro ou, sei lá, em situações que precisa manter a criança entretida. Veio também um joguinho, que é um joguinho de cartas, que tem umas cartas com atividades, né? Aí são cartinhas com perguntas para conduzir conversas, ó. Em que momento você se sentiu triste? E qual foi o dia mais feliz da sua vida? Esse aqui eu também senti falta de ter uma comunicação mais direta com os pais, mas pelo menos tá tudo bem conversando, assim, né? É bem óbvio que a ideia é falar sobre a história do nascimento de Jesus. O Arca Kids, o meu conhecimento é bem baseado no que eu vi no site e ali não deu para ter muita noção do que é enviado, do que são os livros, mas eles prometem enviar livros e atividades e um guia de leitura e uma surpresa. Gosto que tenha o guia de leitura, mas as informações assim sobre a curadoria, elas são bem vagas, né? Não dizem muita coisa. Eu achei muito interessante a proposta da Palavrinha porque eles enviam por mês um livro e 4 atividades que dá para fazer semanalmente e todas têm a ver com essa mesma história, então fica sendo um culto infantil domiciliar, né? Uma ótima oportunidade para os pais se envolverem mais
na educação religiosa das crianças, que eu acho super importante. Eles mandam uma cartinha explicando e falando um pouco sobre a temática. A que eles me mandaram é sobre o Moisés, então eles falam um pouco sobre a história do Moisés, e aqui eles têm algumas atividades. E o livro que eles mandaram do Moisés é uma história em quadrinhos, que conta toda a história do Moisés, que é enorme, né? E as atividades, aqui tem tipo uma ficha de leitura, né, pra colocar o nome do livro, o que mais gostei, a data, e aqui fazer um desenho ou escrever alguma coisa pra usar a criatividade. Aí tem quando ele foi deixado no cesto. Aqui, então, uma outra atividade sobre as pragas. E aqui mais uma de quando ele tirou água da rocha. E eles também têm um aplicativo onde tem algumas atividades e onde as crianças também conseguem ouvir histórias que são contadas pelo próprio Moisés. É bem legal, bem interessante. O Clube Cordeirinhos, ele já pensa um pouquinho mais em formar leitores. E eles não trazem uma formação doutrinária, mas eles falam sobre princípios cristãos, né? Tá baseado nisso o material que eles trazem. O livro principal não é um livro de história bíblica e também não é um livro feito para falar sobre a doutrina de uma religião. O que eles me enviaram foi esse aqui, Você é Especial, do Max Lucado, que é uma história que fala sobre autoestima, que fala sobre o amor do Criador pela sua obra, pela sua criatura. Veio também um negócio esse aqui que eu esqueci o nome, que é de pendurar na porta, que eu achei bem legal. Veio aqui um livro tipo esses Onde Está o Wall-E, mas com cenas bíblicas, um jogo. E veio aqui um mapa de leitura falando um pouco sobre essa temática da autoestima e trazendo algumas ideias para os pais, né? Relações de aconchego, de contato, que são super importantes para a formação das crianças. E também aqui umas dicas de leitura para os adultos, que eu achei bem legal. E também uma explicação sobre as atividades que são feitas aqui. E agora o Clubinho Literário, que foi o mais pedido por vocês lá no Instagram, né? Falando em Instagram, vocês podem me seguir lá, é bel.contaoutra, certo? Lá a gente conversa mais de pertinho. E o Clubinho Literário, ele pra mim está assim em outro nível. Eu fiquei bem surpresa. Na verdade, eu já imaginava que ele fosse ser bem legal, mas a qualidade é muito incrível. O Clubinho Literário, ele tem uma proposta diferente. São eles que editam os próprios livros e aí eles mandam o mesmo livro para todos os assinantes. E eles vendem os materiais dos outros meses dentro da loja deles, mas isso que eu achei uma pena, só dá para ter acesso a essa loja se você é assinante do Clubinho. O livro que eu recebi esse mês é esse aqui, A Vida de Joana d'Arc, do Érico Veríssimo. E é um livrão, é um livro de capítulos, bem grande. Eles indicam para crianças de 6 a 10 anos, mas eu acho que é um livro que exige bastante da família, por isso que eu disse que é um outro nível, porque realmente é para um outro nível de comprometimento com a formação literária das crianças, porque para dar conta de um livrão desse aqui por mês, até chegar o outro, é bastante coisa, né? Mas além do livro, eles mandam um guia de leitura que é a coisa mais linda e caprichada e grande do mundo. Olha, é um livrinho super caprichado. Aqui eles deixam bem claro, né? Tem uma apresentação, tem os objetivos desse guia, e aí eles falam sobre quem foi o autor. Eu fiquei encantada com isso. Eu não li o livro ainda, mas isso aqui eu li. Falam sobre quem foi o autor, por que ler este livro aqui, né? E aí eles trazem vários aspectos em relação à educação das crianças que são interessantes. Tem também sugestões de atividades e outras sugestões bibliográficas para os adultos e para as crianças. E aí tem um cartão, né? Uma imagem com uma oração atrás. E um marca-páginas bem bonito também. E aí tem um outro livreto aqui, que é para as crianças colorirem. Eu não falei, mas para quem conhece, esse é um clube católico e ele traz muito da doutrina católica. Então, apesar de eu ter ficado super impressionada com a qualidade, e parabéns pelo trabalho que é feito, eu não indico ele para famílias que não sejam católicas, a não ser que você não tenha religião nenhuma e não se importe, né? Mas se você tem alguma outra religião, eu não indico muito, porque ele traz essas questões todas da doutrina e isso pode ser confuso para as crianças. A Legenda Áurea é outro clube católico, mas que é para os infantos juvenis, é para crianças que já não são mais tão crianças, e ele traz também livros ilustrados com as vidas dos santos.
mas eu também não tenho material, então não tenho o que mostrar. O link tá lá embaixo. Agora os outros temáticos. Quero mostrar pra vocês a gurizadinha que já estava lá naquele outro vídeo e que tem um vídeo exclusivo onde eu mostro todos os detalhes, porque é um clube realmente muito legal para os gaúchos, ou para quem admira a cultura gaúcha, pode ser interessante também. Mas é um clube que pra mim o ponto alto é o material extra que é enviado, que são as gauchices. Os livros que eles enviam, à medida do possível, são livros de autores gaúchos, né? Autores da região, e alguns são assim como esse, O Negrinho do Pastoreio, que é uma história folclórica daqui, outros que são escritos por autores gaúchos, como esse aqui, A Menina que Faz Sorrir. E as gauchices são assim, ó. Conhecimento que virou mate. Aqui ele conta um pouco sobre a história do chimarrão e tem o passo a passo de como fazer o chimarrão. E veio também um vira-mate, que é uma coisinha de colocar aqui para virar o mate, para ajudar a fazer, e que a gente usa todos os dias aqui em casa. E isso vocês vão poder ver melhor lá no vídeo que eu falo sobre ele. Mas é muito legal esse clube, especialmente pelas gauchices. Se você gostou do Clube da Gurizadinha, você pode assinar com o meu cupom, que tem desconto no primeiro mês de assinatura. Mas eu só vou falar o nome do cupom e o tanto de desconto lá no fim do vídeo, tá? Outro clube que me mandou material foi a Minha Pequena Feminista. Eles me mandaram 2 livros que foram enviados em maio. Esse aqui, Quem Disse, que foi enviado para as pequenininhas. E esse aqui da Malala para as meninas maiores, a partir de 10 anos. Quer dizer, eu falei meninas, mas ele é para ser um clube para todas as pessoas. Mas a temática deles é a temática feminista. Então todos os livros vão trazer esse tema. Ou vão ser tipo esse da Malala, que fala da história de uma mulher, de uma figura feminina, e que também traz muito sobre os problemas de desigualdade de gênero e tal, ou como esse aqui que busca desconstruir os estereótipos. E aí o livro vem com uma cartinha que fala inclusive de todos os livros que foram enviados nesse mês, fala um pouco sobre por que esse livro foi escolhido e até quem foi que escolheu, porque a curadoria dele é feita por um grupo de várias mulheres. Achei isso legal, ter assim, tipo, a assinatura de quem foi que escolheu o seu livro. E o último temático, que eu também não tenho pra mostrar pra vocês, é o Clubinho Preto, que é um clube que, além de livros, ele envia também outros materiais, como brinquedos, acho que até roupas. Eu não consegui ter muita certeza do que é enviado, porque eu conheci esse clube através das redes sociais só, né? Mas uma coisa que eu achei super interessante é que a proposta deles não é só enviar materiais sobre as raízes da cultura afro-brasileira, e eles se preocupam também com quem está enviando. Então, todo o material que eles fazem é feito por pessoas pretas. Então, é um clube que está preocupado com quem está fazendo e também com quem está recebendo. E agora vamos falar dos clubes que enviam atividades e também livros infantis. Tá curtindo o vídeo? Então deixa o seu joinha. E se você tem alguma dúvida ou se você conhece algum dos clubes e discorda completamente de mim, me conta ali nos comentários. E se concorda, também me conta ali nos comentários. O primeiro que eu quero mostrar pra vocês é o Box Kids Club, que eu já tinha comentado lá naquele outro vídeo. Eles me mandaram 2 kits. Um era sobre teatro, que eu mostrei lá no Instagram há um bom tempo atrás, e o outro era sobre cordéis. As caixas que eles mandam são temáticas, elas têm esses temas criativos e aí dentro delas tem várias atividades em torno desse tema. E na caixa vem várias coisas, vem uma revistinha sobre o cordel, nesse caso, né, explicando o que é o cordel, várias informações bem legais, e aqui falando sobre as atividades, tem bem o passo a passo de como é pra fazer, são atividades bem makers, assim, e ainda algumas outras informações sobre educação e tal, e aqui outras ideias de brincadeira, inclusive para usar a caixa, né? Aproveitar todo o material que é enviado. E todo o material que é necessário para fazer as atividades que são sugeridas, que são atividades bem ativas, é enviado por eles. Vieram várias bandejas, né? Na verdade, várias plaquinhas de isopor e uma bandeja para colocar a tinta, o pincel e a tinta, para fazer tipo uns carimbos, né? As estilogravuras, que a gente desenha marcando o isopor e passa a tinta e depois coloca o papel para carimbar ele e aí vai ficar branquinho ali onde estava desenhado. Tem também papel, e o livro dessa caixa foi esse aqui, O Circo das Formas, que vem dentro de uma caixinha. A história é legal, mas não é assim um livro de montar uma biblioteca, é um livro para fazer uma atividade, mas é bem interessante. Se é isso que você está procurando, pode ser uma boa. A qualidade do material é bem legal. E
E aqui vieram umas plaquinhas com esponjinha e tinta, porque tem uma atividade para fazer nesse livro. Eu achei a ideia do clube, assim, das atividades, né, essas atividades que envolvem, super criativas, achei a ideia super interessante e acho que é bem legal a gente promover esse tipo de coisa para as crianças. E agora o Clubinho da História. O Clubinho da História, como eu falei lá naquele vídeo, é o que muito provavelmente seria o mais próximo de algum material que eu criaria, porque eles trazem muitas ideias criativas, mas com coisas mais simples, sabe? Aproveitando materiais mais simples, assim, bem interessantes. Eles me mandaram uma caixa com 2 livros, e livros muito bons, livros assim que são livros de formar uma biblioteca, mas que não tem a ver com as atividades. As atividades são atividades pedagógicas interessantes, assim, para promover um tempo de interação com a família, e os livros são pra gente ter também o momento de contar história, de ler história para as crianças. Eles mandaram esse livro aqui, Dentro de Casa, que é um livro que fala um pouco dessa coisa toda da quarentena, né? Bem interessante. E esse outro que é um livro-imagem muito bonito, Como Nascem os Pássaros Azuis. Mostrei ele no Instagram e fez um sucesso incrível. Olha que lindo. Eles não têm um mapa de leitura no kit, mas como vocês podem ver aqui, tem o QR Code que abre um vídeo onde a Cristina, que é a fundadora, né, do clube, fala um pouco sobre a obra, fala um pouco sobre o autor, sobre o ilustrador, traz várias informações assim conversando com a gente. Achei bem legal e bem diferente esse formato. E aí veio uma cartinha de boas-vindas ao clube e mais uma explicando as atividades. Aí veio, olha que fofo, um marca-página de ratinho, um TNT preto para fazer o desafio da capa preta, e tintas e fita e mais papéis para fazer outras atividades que estão descritas aqui. E também tem ideias pra gente usar a caixa e o papel seda onde veio embrulhado tudo bem bonitinho. Então, tipo, nada do que é enviado é desperdiçado. Tudo a gente tem ideia para aproveitar e para explorar a criatividade das crianças. E agora um outro que foi uma grande descoberta, o Miss Sofia, que é um clube com atividades de um tema que é muito pedido por aqui. É um clube em inglês. Eles têm 3 classificações etárias e me enviaram um livro de cada classificação para eu conhecer, né? Esse aqui, The Best Pirate, Turtle and the Trucks e Are We There Yet? Mas em cada kit eles enviam um livro para criança e 3 atividades. Veio também uma cartinha de boas-vindas e aqui um flyer explicando o tema do mês. Nesse mês o tema é família, então os kits, né, de atividades, que são 3 kits, todos estão dentro desse tema. Aí aqui nesse flyer, que é bilíngue, né, tem em inglês e em português, tudo escrito, tá explicando como funciona cada uma das atividades. E eu achei esse kit, assim, realmente muito interessante para quem quer introduzir o inglês em casa, porque, gente, isso é muito parecido com o que é feito nas aulas de inglês. E se vocês fizerem isso com as crianças, talvez elas possam adiar um pouco, assim, entrar em um cursinho. Porque se você fala inglês, claro, se você não fala inglês, aí o que vai ensinar, né? Mas se você já fala um pouco de inglês, quer introduzir o idioma com seu filho, olha, tá aqui um bom instrumento. Ó, o kit 1 vem um memory game, é tudo que a gente faz nas aulas de inglês. Ah, com esse vídeo aqui, vão acabar as minhas possíveis chances de talvez receber um patrocínio de algum curso de inglês. Mas o que eu vou fazer, né? Vou iludir quem me acompanha aqui no Conta Outra? Não vou. Enfim, aqui tem um memory game com os family members, né? Tem o jogo da memória com os membros da família, pra jogar com as crianças. O kit 2 é pra fazer uns puppets, né? É engraçado. Eu tô vendo em inglês, tá vindo todo o vocabulário de cursinho. Esses aqui são de pets, né? De animais, gato e cachorro, porque além, né, de ser a temática família, nesse mês teve o Dia do Abraço, foi do mês de maio que eles me mandaram. E aí, então, tem atividades sugeridas aqui pra fazer com isso. E os pets, eles fazem parte da família, né? E vem todo o material também, vem giz de cera, lápis de cor, borracha, um monte de coisa. E esse aqui foi o que eu mais gostei. Achei assim, ó, de um capricho incrível. Vem uma family tree pra fazer a nossa árvore genealógica. Toda de MDF, tem aqui os passarinhos pra pendurar e aquarela pra pintar.
eu realmente gostei e acreditei muito no trabalho. Senti falta de uma coisa, tá? Não vou também falar assim que tá tudo perfeito, porque eu tô sendo bem sincera com vocês. Senti falta um pouco da ligação do livro com o resto do material. Nem acho que seja tão necessário que o livro também seja da mesma temática, mas eu senti falta de um mapa de leitura, sabe? De por que esse livro? O que tem nesse livro? O que eu posso fazer com esse livro? Acho que isso é uma coisa que enriqueceria ainda mais a experiência. Mas mesmo assim eu já acho super legal. E aí, sabe o que eu fiz? Eu falei com a Miss Sofia. E aí, eu consegui um cupom de desconto pra vocês. E eu vou falar quanto e qual é o cupom lá no fim do vídeo. Então fica até o fim do vídeo, tá? Tem um outro clube que também é em inglês, mas que eu não consegui fazer contato, não consegui conhecer o material, que é o Kids. E além de trazer um material em inglês, eles focam bastante nas atividades socioemocionais. E tem uma coisa que eu achei interessante, que pode ser que interesse bastante vocês, é que eles disponibilizam também o áudio dos livros em inglês. Isso pode ser bem importante, porque às vezes a gente tem dúvida, né, em algumas questões de pronúncia, e até para deixar as crianças ouvindo mais vezes pode ser legal. Mas eu não conheci o material. E agora, então, todos os clubes que têm por objetivo montar uma biblioteca aí na sua casa. Ah, vocês estão inscritos no canal? Se não está inscrito, se inscreve agora. Bom momento para se inscrever no canal agora. Como eu falei, os clubes se multiplicaram no último ano, e quando eu analisei alguns dos clubes que eu vou mostrar agora, a impressão que eu tive, assim, bem sincera, é que, sei lá, as pessoas perceberam que ter um clube de livros, um clube de assinatura, é um bom negócio, é um negócio rentável, e aí resolveram abrir um clube de livros. E por que eu falo isso? Porque em alguns desses a gente não enxerga uma identidade, sabe? Não é uma coisa assim que dá pra ver como em vários desses outros que eu mostrei, que as pessoas tinham um propósito e então abriu esse negócio. Não, esses dá muito a impressão de que é porque é uma forma de ganhar dinheiro, e tudo bem, é um trabalho, mas falta, sabe? Porque quando a gente assina um clube, a gente tá assinando um serviço de curadoria, e esse serviço é um serviço muito específico, porque comprar livros aleatórios, não precisa muito, é fácil, tu abre qualquer site, entra na Amazon, vai no mercado se quiser e vai achar uns livros aleatórios aí pra levar pra casa. E aí muitas vezes é melhor você acompanhar alguém assim que tenha um trabalho, que fale sobre literatura infantil na internet, mostre alguns livros, e comprar os livros indicados com os links da Amazon que essa pessoa indica. Não sei se a gente conhece alguém que faça esse tipo de trabalho, alguém confiável, alguém simpático, alguém bonito. Aí entre assinar um clube que não tem uma identidade, que não mostra o que envia, e comprar livros por conta própria, compre livros por conta própria. E agora é uma coisa que eu queria falar, inclusive pra quem faz, né, pra quem trabalha nesses clubes. Gente, mostrem o que vocês enviam. Usem as redes sociais pra mostrar o que vocês enviam. O Instagram tá lá cheio de informação de como que faz pra assinar, de como é importante ler pras crianças, de não sei o que, de não sei o que. Mas não mostra os livros. E eu não vou pagar R$ 39,90 mais frete pra ver que tipo de livro que é enviado. Não, isso tem que estar ali bem claro. É que quando isso é escondido, quando isso não é mostrado, eu fico com a impressão sempre de que vão ser livrinhos, de que vão ser uns livrinhos porcaria que não valem a pena. Eu achei uns 5 clubes assim mais estranhos, que foi Leitura Feliz, Arco-Íris, Corujinha, Primeiro Clubinho e Turminha do Livro. A Corujinha, eu até achei o Instagram deles um pouco mais interessante, assim, mas não conseguia ter uma ideia do livro, e foi bem genérico tudo que aparecia a respeito da curadoria e dos livros que são enviados. A Turminha do Livro eu achei bem estruturadinho, mas também faltou mostrar o material, mas acho que eles são bem novos, então pode ser que quando você veja esse vídeo já seja um pouco diferente. E o Primeiro Clubinho eu achei o mais bizarro de todos, porque na página de vendas deles aparece 7 vezes escrito que é um clube fácil de cancelar. Se eles colocam 7 vezes em uma página que é fácil de cancelar, alguém tem coragem de contratar em um primeiro momento um programa assim? Outro clube que eu vi é o Mini Mega Leitor, que tem uma pegada mais habilidades do século XXI. Eles trazem livros e até sugestões de atividades e brincadeiras que tenham essa pegada de desenvolver as habilidades do século XXI. E inclusive um dos extras que eles têm é um mapa socioemocional que eles fazem da criança.
Tem também o Clube Sementinha, que eu achei bem interessante, não cheguei a conhecer o material de perto, mas acho que é um clube bem original, né, que tem um trabalho de curadoria bem legal e que tem essa pegada mais de montar uma biblioteca, né, pensando em formar leitores. E tem também a biblioteca coletiva, que eu achei bem legal a ideia delas. Eles enviam livros a cada trimestre eles mandam 3 livros, e além dos livros que, pelo que eu vi, né, dava pra ver os livros que são enviados e eu achei a cara, né, a aparência deles muito interessante. São livros que chamariam a minha atenção, que me geram interesse, né, me dá vontade de conhecer. Além dos livros, eles promovem também encontros virtuais, onde a gente pode trocar experiências de leitura. Fiquei bem curiosa porque acho que é super importante a gente poder trocar uma ideia, né, e eu sinto falta, pelo menos, enquanto eu tô lendo, então de vez em quando eu fico conversando com algumas pessoas pra tentar ver, assim, trocar opiniões e experiências. Acho que isso enriquece bastante, nos ajuda a chegar em camadas mais profundas da leitura. E agora eu quero mostrar pra vocês o Clube Aquele, o mais famoso, aquele que talvez seja o único que você já ouviu falar. E que eu falei lá naquele outro vídeo que eu tinha, assim, meus pés atrás. Bom, o que aconteceu de um ano pra cá? Aconteceu que muitas pessoas comentaram naquele vídeo dizendo que eu tava super certa e que realmente os brindes que eles enviavam eram, tipo, pior do que McDonald's e coisas desse tipo, mas algumas pessoas falaram que não, falaram que gostavam do que era enviado. Algumas seguidoras super queridas me mandaram foto do que vinha no kit, me explicaram como funcionava o aplicativo, super queridos. E aí eu achei que seria muito importante dar uma outra chance, na verdade, dar uma chance, né, pra conhecer e não ser só uma pessoa preconceituosa que vai pela aparência e também pelo que as outras pessoas falam, porque muita gente que estuda literatura infantil e fala sobre literatura infantil fala muito mal do Leiturinha. Então eu resolvi conhecer e dar uma chance. Então vamos ver o Leiturinha. Bom, primeiro eu já quero avisar vocês também que eu assinei o Leiturinha e eu fiz uma assinatura de 6 meses. Então daqui a 6 meses voltem aqui no canal que eu vou fazer uma avaliação mais completa, assim, mais profunda, porque eu acho que realmente merece. Mas antes de assinar, eu até troquei uma ideia com o pessoal da equipe do Leiturinha, que foram super queridos comigo. Eles me falaram de várias mudanças que aconteceram no último ano, também que eles têm uma parceria com a HarperCollins e eles trazem alguns títulos para o Brasil e tem também uma edição própria, né? Então isso tudo é bem interessante. Eu fiz uma assinatura para 2 crianças, uma de 3, eu, e uma de 5, o Juliano. E eu, a Belzinha de 3 anos, recebi este livro aqui, Meu Livro Surpresa Pop-Up. É um livro pop-up e é um livro pop-up que eu não acho muito rico, assim, não acho muito interessante. Eu senti falta de uma narrativa nesse livro, sabe? Cada página ele fala de um animal, mas não é uma história, sabe? Não tem, assim, algo que ligue todos eles, não tem um final. É aquele tipo de livro que é, sei lá, para apresentar os animais, sabe? Para falar de alguns temas específicos. E pelos critérios que eu tenho aprendido, esse não é um tipo de livro que forma leitores. Então, pensando assim que ele foi enviado para uma criança de 3 anos, eu achei bem fraquinho. Já este outro aqui, que foi enviado para uma criança de 5 anos, Tiddler, o Peixe Contador de Histórias, e eu achei mais legal porque é um livro da Julia Donaldson e do Axel Scheffler, que são os mesmos autores do Grúfalo, da Carona na Vassoura e o Gigante mais alguma coisa na cidade que eu não lembro o nome agora, mas que são autores que têm muitos livros que são bem legais e bem famosos. Então esse livro eu achei mais legal, achei mais adequado, e é um livro também que nos liga a outros livros. Eles não enviam mapa de leitura e essas coisas porque isso tudo tá no aplicativo. No aplicativo tem as informações sobre o livro, sobre o autor, tem ideias de atividade, brincadeiras para fazer com as crianças. E o aplicativo funciona de um jeito meio que tu vai gamificando a leitura, sabe? Se tu faz uma atividade, se tu vê um vídeo que tem ali, tu vai ganhando medalhinhas e tal. E uma coisa que realmente me surpreendeu foram os brindes. E um dos brindes foi uma plaquinha com sementes para plantar e nascer uma arvorezinha. E o outro são cartinhas que falam sobre animais. Tem os desenhos e tem textos, né? Algumas informações sobre animais da fauna brasileira. Dá pra ver? É bem pequenininho. Então, no momento, Leiturinha me surpreendeu, mas ainda não 100%. Vamos esperar, vamos dar mais um tempo e daqui a uns meses você volta aqui pro canal pra ver a avaliação, assim, mais completa.
E agora eu quero mostrar pra vocês os meus queridos clubes, aqueles dois que eu assinei no ano passado e depois fiquei parceira, né? E que recebo com muita alegria todos os meses os meus pacotinhos aqui em casa e já estão aqui dominando uma boa parte da minha estante. Começar com a Taba. A Taba envia sempre no primeiro mês de assinatura um passaporte do leitor, onde tem espaço para as crianças desenharem ou escreverem, né, com a ajuda do adulto, sobre cada livro lido. E tem também espaço para colar um adesivo, que vem sempre o adesivo da capa do livro, que aí fica ali bem identificado. Eles enviam bem eventualmente um material colecionável que é para os adultos, né? Um material sobre literatura infantil, que é pra gente ir lendo e se aprofundando. Eu acho muito legal esse trabalho de formação do leitor, né? De formação do leitor mediador, de quem tá aproximando as crianças do livro. E agora eu quero mostrar alguns livros que eu recebi deles. Esse aqui foi um livro que eles mandaram no Natal do ano passado e que eu achei muito incrível, porque é um baita de um livro do Tolkien, Cartas do Papai Noel. Um livrãozão de muita qualidade, um livro muito legal que eu queria muito conhecer e conheci através deles. Esse livro eles mandaram para as crianças maiores. A Taba tem um sistema de seleção dos livros que é muito interessante, porque eles seguem tipo um currículo para enviar livros que atendam às diversas necessidades da formação de um leitor, os diversos aspectos envolvidos na formação de um leitor. E assim, quando a gente for ver, depois de alguns meses de assinatura, a gente vai ter uma biblioteca bem ampla, com livros bem diferentes e que despertem diferentes habilidades em nós. Inclusive, vocês podem dar uma olhada no próprio Instagram da Taba. A Denise Guilherme, que é a diretora da Taba, ela fez uns Reels recentemente mostrando tudo que os leitores deles já aprenderam, né, e desenvolveram nesse primeiro semestre. E eu recebo sempre os livros para os bebês. Um dos livros que eu recebi foi esse aqui. Eu vi que é um livro que convida o leitor a interagir, né? Ele tem aqui as abas e, diferente do outro que eu mostrei antes, ele é um livro que né, tem uma linha de raciocínio, ele tem uma narrativa. Ah, sempre junto com o livro vem o mapa de leitura. Tem uma parte que fala sobre por que esse livro, né, por que selecionaram ele, tem as informações do autor, e aqui tem várias pistas, assim, várias coisas pra gente prestar atenção enquanto eu estiver lendo e chamar a atenção das crianças também. Isso enriquece bastante a nossa leitura. Outro livro enviado para os bebês que eu amei conhecer através deles foi esse aqui, Patinho Feio, que... porque no último mês, o tema do mês foi contos de fadas, para trazer para as crianças a cultura e a história, né? Trazer os contos de fadas para todos. Então, para os bebês, eles enviaram esse aqui, que é uma adaptação feita para os bebês, que aparece em outro vídeo aqui do canal. E para outros maiores, eles enviaram este aqui, que esse aqui é o meu que eu já tenho, mas eles enviaram, que é o Contos de Fadas, onde tem várias histórias com texto bem integral e bem legal e bem bom. E da Taba a gente ainda tem cupom valendo. Espera só mais um pouquinho que eu já falo qual é. E agora o Clube Quindim. O Clube Quindim é aquele que quem escolhe os livros são vários figurões da literatura infantil, como Ziraldo, Ana Maria Machado, Marina Colasanti, Alcir Carrasco e também o pessoal ali da equipe, né, a Renata Nakano, que é a diretora, a fundadora do Clube Quindim. Para saber melhor como funciona essa curadoria, vocês podem assistir a uma live que eu fiz com a Renata Nakano, que tá salva no IGTV lá no meu Instagram, bel.contaoutra. No Clube Quindim, os primeiros assinantes recebem um diário do leitor para registrar, bem bonitão, bem colorido. O desse ano agora é azul, não é mais rosa. E tem espaço e perguntas e várias coisas para registrar os livros que a gente recebe. E no início do ano veio também esse calendário para registrar as leituras e já é quase julho e eu ainda estou com dó de usar, mas eu vou usar. Até o fim do ano eu vou registrar as minhas leituras aqui. E vem também uma cartinha de boas-vindas deles, bem querida. E muito eventualmente, tipo, no último ano, teve uma vez que veio um brinde que tinha a ver com os livros, que foi essa cartela de tatuagens com alguns personagens dos livros enviados. Eu recebi vários livros do Clube Quindim e me encantei muito por vários deles, conheci vários autores, vários ilustradores através do que foi enviado por eles e vários formatos diferentes de livros. Os livros que eles enviam têm muita qualidade literária e eles têm uma grande variedade no seu estilo, sabe? Para montar essa biblioteca bem diversa, que é super importante na formação de um leitor. Tem esse livro aqui que é enorme, mas é curto
tudo ao mesmo tempo, né? Porque são muitas páginas com pouco texto, é um livro bem ilustrado. Esse aqui foi outro que eu amei e que quem me acompanha no Instagram gostou bastante, que é um livro ilustrado, né? Um livro de imagem, A Onda. Não tem palavras. E faz parte de uma coleção bem legal. Eles mandaram esse aqui, que era lançamento, esse também quando eles mandaram era lançamento, que faz um sucesso com os pequenininhos. Esse aqui que é bem diferentão, um numerário que também aparece num vídeo aqui no canal. E um dos últimos que eu recebi é esse aqui, As Cabras da Montanha, e do outro lado, Os Bodes na Ponte, que são 2 livros em um. A gente pode ler ele de um lado assim, ups, e do outro lado a gente lê assim, deitado. E uma das coisas que eu mais gosto no Clube Quindim são os mapas de leitura, que eu acho que eles são muito assertivos, assim, porque é uma linguagem muito gostosa de ler e trazem informações na medida para o adulto que vai mediar essa leitura. Esse aqui do Todas as Pessoas Contam, aqui ele fala sobre as conexões, né, sobre a importância das conexões que a gente faz através dessa leitura, mas importante em toda a vida da criança, sobre as diferenças de um livro informativo e de um livro literário, fala sobre o aspecto poético e humorístico e vai nos ensinando algumas coisas, mas assim, em doses muito pequenas que não são cansativas, sabe? Que a gente consegue pegar aqui rapidinho e dar uma lida e olha, faz sentido, que legal. E tem também algumas dicas para leitura, algumas coisas para ir além do livro, e aqui também fala um pouco, né, sobre o autor, um pouquinho sobre a história, e tem também bastante material na internet. E outra coisa muito legal no Clube Quindim, que com certeza, assim, ganhou meu coração, é o atendimento. Eles são muito queridos e são muito proativos, assim, qualquer coisa eles já respondem muito prontamente e resolvem os problemas. O atendimento deles com o cliente é muito legal. E acho que essa é uma das principais razões para ele ser o meu clube do coração. Eu também tenho cupom de desconto pro Clube Quindim. E esses são todos os clubes que eu encontrei por aí. E agora vamos para aquela parte importante que você está esperando, para os cupons de desconto. Como vocês viram, temos cupom do Clube da Gurizadinha, da Miss Sofia, da Taba e do Clube Quindim. No Clube da Gurizadinha, o cupom dá 50% de desconto no primeiro mês de assinatura e o nome do cupom é Conta Outra. Na Miss Sofia, o cupom dá 20% de desconto no primeiro mês de assinatura e o cupom é Conta Outra. Na Taba, o cupom dá o frete grátis no primeiro mês de assinatura e o cupom é Conta Outra. E no Clube Quindim, o cupom dá 30% de desconto no primeiro mês de assinatura e o cupom é Conta Outra. Muito bem, agora todos eles são Conta Outra e essas são as bonificações, usem à vontade. E por hoje é isso, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e a gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!